Olá, amigos do Dourados Web TV, estamos aqui para mais um programa da nossa coluna Direito e hoje nós vamos tratar de um tema polêmico, de um tema que literalmente tem dado o que falar na mídia, tem caído aí na boca do povo e infelizmente muitas vezes as pessoas falam, comentam, criticam ou elogiam sem ter conhecimento de causa. Nós vamos falar hoje da PEC 55, essa PEC que está lá batizada, essa PEC que limita o teto dos gastos públicos. Para tanto, nós convidamos o advogado e professor Fabrício Brau, advogado militante aqui em Dourados, professor da Unigran e da FIP em Ponta Porã. Doutor Fabrício, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vamos lá, nosso programa é voltado para o público leigo, né? Então vamos tratar aqui da forma mais simples, fácil possível. Qual que é o objeto desta PEC, doutor Fabrício? A PEC 241 está do limite de gastos para o governo federal. Então a PEC tem como objeto limitar os gastos do governo federal. Então não se aplica a estados e municípios, somente na esfera da União. E aí, todos os gastos, em tese todos que tem alguns que não são atingidos pela PEC. Ela busca, num prazo de 20 anos, limitar o gasto a partir do orçamento de 2017, ele só pode aumentar o gasto de acordo com o Índice Nacional de Preços Amplo ao Consumidor, o IPCA. Correto. Então, ao final do ano, você vai poder gastar no outro ano o orçamento do ano anterior, mais o IPCA. Então, vou fazer uma pergunta aqui. O senhor falou que essa PEC limita os gastos do governo federal, nas 3 esferas. Executivo, Legislativo e Judiciário. Ok. E por que o Judiciário estadual, às vezes, também nós temos ouvido falar essa PEC é uma retaliação, uma lava-jato, que vai limitar o Judiciário. Tem isso ou não tem? Como é um limite de gastos, então só vai poder gastar o que está sendo gasto agora, mais a inflação nos próximos 20 anos. Há, eu acho, um certo receio exagerado de que isso poderia limitar investimento. Ou o que ela não vai fazer de forma alguma é diminuir, porque nós já temos um investimento, um gasto fixado no orçamento de 2016, que está sendo levantado para o orçamento de 2017, e por isso há um receio de que possa haver uma retração de investimentos. Eu acredito que seja isso. Que seja nesse sentido, então. A gente escuta, tem movimentos aí da Defensoria Pública, do Ministério Público, da magistratura, falando que isso vai atravancar o judiciário. O senhor não vê dessa forma, então? Não, eu não vejo, porque ele vai fazer com que haja necessariamente mais responsabilidade. A gente tem que entender como é que o governo gasta hoje. Para o governo gastar, basta ele colocar no orçamento o que ele pretende gastar no ano seguinte e, para aquilo que ele pretende gastar, demonstrar no orçamento que há previsão de receita. E se não houver essa receita, não tem uma punição. Basta então que ele se socorra a linhas de crédito, pega dinheiro emprestado para conseguir cumprir o orçamento do ano. Mas o gestor não tem nenhuma punição por ter previsto um gasto além de receitas que foram aquém do que ele obteve. Ele vai e se socorre. E cada vez que ele busca dinheiro emprestado, o governo federal pega dinheiro emprestado a todo momento, ele deixa de ter a possibilidade de investir depois aquele dinheiro em políticas do Estado para depois pagar essa dívida. Como que está o andamento da PEC? A PEC hoje ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara, e já foi aprovada em 1º turno no Senado. Então basta agora ser aprovada em 2º turno no Senado, para que seja promulgada. A previsão é que seja feita na semana seguinte. Com Renan ou sem Renan? Com Renan, sem Renan. Aí depende, né? Aí vai depender muito de quem estiver lá. Mas o Renan ele fica de qualquer jeito, então. A princípio ele está lá. Vai à votação. Aí se for mantido, ela passa a vigorar para 2017. Para 2017 já... Não, em 2017 o orçamento ainda é livre. É livre, correto. A União vai fazer o seu orçamento, não vai estar sob o jugo da PEC. Só em 2018. Tá. Ela congela gastos, isso inclui salários? Vencimentos? Gastos, todo gasto corrente. O que é gasto corrente para o governo federal? Todo gasto que vai ter mais de 2 anos. Isso é gasto corrente. Então, salário é gasto corrente.
Já há uma limitação de despesa que o governo não pode gastar mais de 50% da receita líquida com funcionário. Ele tem que ir na receita líquida, né? Correto. Ele tem que segurar isso com o máximo para gastar com funcionário, porque senão ele perde o seu poder de investir em outras áreas. Mas atinge tudo, salário, aposentadoria não, é assistência social. Acaba atingindo tudo. Tá, os salários, eles não vão ficar defasados. É isso, eles vão ser corrigidos de acordo com o IPCA. Isso, você tem o IPCA, que é um índice que mede a inflação do grupo da sociedade que ganha entre 1 e 40 salários mínimos. Ele difere do INPC, que pega entre 1 e 5 salários mínimos, por isso eles dão um índice diferente. Entendi. Então, foi escolhido o IPCA, que é medido pelo IBGE, então todo ano acrescenta o IPCA. Em alguns estados e em alguns anos, o crescimento do gasto foi semelhante à inflação. Em outros anos foram muito acima da inflação. E é isso que se quer evitar, então? Quer evitar que o gasto seja muito acima da inflação, ou o que está acontecendo é que você tem um gasto muito grande sem ter receita para pagar. Doutor Fabrício, essa PEC, ela surge possivelmente de uma necessidade vislumbrada pelo governo federal em razão de ter muitas dívidas, imagino eu. O senhor sabe qual é o montante aproximado ou se sabe exatamente o montante divulgado dessa dívida? A dívida hoje do país, né, do governo federal, gira em torno de 4 trilhões e 150 bilhões de reais. A dívida acumulada dos últimos 12 meses é em torno de 540 bilhões, nos últimos 12 meses só. Essa dívida é o dinheiro que o governo pega emprestado para conseguir pagar, né? Então nós temos aí, é muito fácil você emprestar dinheiro para o governo. Você basta investir em títulos do Tesouro Direto, que nada mais é do que o cidadão investir na dívida, né, comprar títulos da dívida do governo. E você faz isso a qualquer momento, a qualquer hora. Com isso, esse aumento dessa dívida, parte do que se arrecada é usado para pagar esse juro e para pagar o capital em si da dívida. E vai tirando esse recurso para você poder pagar os gastos, né, correntes, a despesa corrente, e também investir em novas áreas, fazer novos investimentos. Nós temos um diferencial no Brasil, que nós trabalhamos em termos de política econômica com superávit primário, né, superávit ou déficit primário e superávit ou déficit nominal. O superávit primário, que às vezes fala que teve tantos bilhões de superávit, etc. Explica para nós o que é isso. Que seria o dinheiro que sobrou. Quando fala, 2014 teve superávit primário, 2013, vários anos teve. Superávit primário é tudo que arrecada menos a despesa corrente. O saldo, né, é aquilo que você, então, em tese, lucrou. Correto. Né, deixou de gastar. Só que não entra no superávit primário a despesa com capital, ou seja, a despesa com pagamento de dívida. Aí seria o que chama de déficit nominal que nós temos. Nós temos um déficit nominal desde que o Brasil, mais ou menos, é Brasil. Ou seja, então, na verdade, nós nunca tivemos lucro. Nunca temos lucro, porque nós temos uma despesa, por exemplo, de 100, nós temos uma receita de 100, uma despesa corrente de 70 e uma despesa financeira com dívida e juro de 50. O que nós temos é um déficit nominal de 20. Entendi. Que vai acumulando. Tivemos agora déficit primário, né, que não conseguimos nem pagar a despesa corrente em 2015. Não tivemos dinheiro para pagar o juro e a dívida e tampouco para pagar a despesa corrente, aquela que é própria, ignorando qualquer dívida. Não foi a primeira vez. Então, com base no tamanho dessa dívida e o agigantamento dessa dívida, o Estado perde a sua capacidade de investir, porque ele tem que pagar a dívida de uma maneira ou de outra. E porque vai chegar um momento que ninguém mais vai emprestar para o governo. Por que não vai conseguir pagar? Porque ele não consegue pagar. Aí o governo não consegue pegar dinheiro emprestado, né? E aí ele não consegue pagar nem a despesa corrente, nem o que pegou emprestado, e aí quebra. Aí o remédio é muito mais amargo. Entendi. Que ponto... Uma pergunta que eu ia fazer antes, acabei me interrompendo para fazer outra. Se por um acaso for descumprida essa PEC, tem alguma sanção prevista para o agente público que descumprir?
o gestor do executivo ou do legislativo, enfim? Em si, ele vai incorrer em improbidade administrativa. Correto. Né? Seria crime de responsabilidade fiscal. Daí entra na lei de responsabilidade fiscal. Porque ou seja, uma ampliação daquilo que a lei de responsabilidade fiscal trouxe. Foi muito modesta, a PEC coloca agora gastos, né, um controle muito maior. Então, quem descumprir, deixar de fazer, o gestor, ele vai incorrer nisso, na improbidade administrativa. Vamos lá, o atual governo está querendo emplacar essa PEC, né, que prevê o congelamento do teto, um teto dos gastos públicos aí por 20 anos, esse congelamento. Vamos imaginar que a partir de 2019, né, nós tenhamos um novo presidente que tem uma nova mentalidade. Essa PEC pode ser revogada, isso pode ser alterado pelos novos parlamentares, isso é possível, não é? Olha, tratando-se, né, de emenda à Constituição e do nosso parlamento, tudo pode ser mudado ao sabor do vento, de onde ele está soprando. Mas como é uma emenda à Constituição e algo bastante, que eu diria, que trabalha muito a sério na economia e nos gastos, eu acho difícil mudar, mas não é impossível. Pode ser que o novo governo mude. Para ser mais preciso na minha pergunta, não é proibido, então? Não. Tecnicamente proibido não é? Tecnicamente não. Correto. Mas a gente fica sempre naquela insegurança jurídica. Uma hora a gente tem que economizar, na outra hora a gente pode gastar. Que insegurança jurídica hoje, eu acho que nós é o que mais estamos acostumados aí, né? Ultimamente a viver, a conviver com ela, né? Infelizmente. Eu acho que é um momento, né? É um momento de romper um paradigma, né? A gente criar uma nova cultura. É simples, é só pegar com uma pessoa que usou demasiadamente o cartão de crédito num mês. E aí ela não tem como pagar a fatura do cartão de crédito. Ela paga o que ela conseguiu, porque ela tem os gastos correntes dela, tem que pagar o aluguel, a luz, a água, e só conseguiu pagar uma parte do cartão de crédito. Aquele outro vai vir no mês que vem, junto com a nova fatura. E ela paga o que ela consegue. E aquilo vai aumentando até o momento que ela não consegue, mas ela desiste de pagar. E aí vão cobrar ela de outra maneira. E tem que dar um jeito. É isso que quer se evitar, que essa dívida se torne impagável, né? Perfeito exemplo, professor. Acho que ficou assim muito claro, né? Acho que de repente algumas mulheres até vão desligar, né, o programa nesse momento para evitar algum conflito. Mas eu acho que o cartão de crédito ele persegue todo mundo, né? Só mulher não. Brincadeiras à parte, mulheres não briguem comigo, é só uma brincadeira. Doutor Fabrício, essa PEC tem sido criticada porque alguns falam que ela vai atingir a educação e a saúde. Isso é fato, não é fato? Corresponde ao texto do projeto de emenda constitucional ou não? Não, até porque a saúde e a educação elas têm tratamento diferenciado, né? A gente tem que lembrar que saúde e educação eles funcionam num sistema onde a União, o governo federal, o governo estadual e os municipais, eles têm uma responsabilidade em conjunta. Eles trabalham em conjunto. Na educação e na saúde, inclusive, há um piso mínimo de gasto. Para a saúde, até 2019, tem que ser implementado 18%. Um piso mínimo de gasto. E para a saúde, até 2017, ou seja, no ano que vem, ou 2018, agora eu não recordo exatamente, 15%. Do que arrecadar tem que ser gastado. Então, 15% com saúde, 18% com educação. O orçamento, tem uma ideia, vai restringir, vai piorar a educação, não vai ter dinheiro. Pensar, em 2004 nós tínhamos um orçamento para a saúde de 24 bilhões e meio. Né? Esse ano, o orçamento para 2017 de 139 bilhões. Então, em 13 anos, nós tivemos um aumento aí significativo de 110 bilhões, né, de reais no investimento. Enquanto isso, ao longo desse tempo, se pegar por nível o exame do ensino médio, nós saímos de 3,4 para 3,7, a nota média do estudante. Então, significa, não necessariamente, mais dinheiro na educação significa melhoria na educação. Não é algo simétrico. E é um cálculo muito complexo, até quando você passa a ler os estudos
de alguns economistas que o valor do investimento per capita tende a aumentar porque também há uma diminuição na taxa de fecundidade no nosso país. Nascem menos crianças do que nasciam antigamente. Então, nós vamos ter um número menor de estudantes, né, ao longo do tempo e com o crescimento do investimento. Então, a partir de 2019, nós vamos ter 18%, né, e todo ano vai crescer a inflação. Tá? Então, e ainda ficou fora do limite do teto de gastos, tá, o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, que é repassado para os estados e para os municípios, ficou fora o FIES e o Salário Educação, na educação. Então, esses o gasto pode ultrapassar o da inflação. Né? E a saúde também, como há esse limite, hoje é gasto 13%, vai para 15%, vai ter um aumento, e depois passa a ter um aumento com a inflação. Então, na verdade, vai ter um aumento. E não impede que esse aumento seja ainda maior, porque o limite de gastos ele é no global. Se você fizer um rearranjamento, né, uma nova disposição dos gastos, eleger prioridades, você pode gastar mais com educação, desde que você gaste menos em outras áreas. Diminua, por exemplo, com publicidade do governo federal. Entendi. Né? Diminua o gasto com publicidade, para aquilo você vai gastar com outras coisas. Ou diminui a estrutura, sei lá, de agências reguladoras, ou com empresas estatais, diminui o gasto e pode aumentar aplicar na educação. Porque o que não pode ultrapassar é o gasto global do todo. Correto. Então não é tão engessado assim. Não, o gestor tem. O gestor ele pode, vamos dizer, tirar de um local para aplicar em outro, né? Isso, ele vai dentro ali trabalhando o orçamento dele, e assim como o cidadão comum faz. Você sabe quanto que ganha, o que você vai gastar e se sobra para você poder tirar umas férias no fim do ano, né? Correto. É desse jeito. Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua presença. O senhor fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer o convite, né? Eu queria também fazer um convite a todos que têm dúvida, alguma coisa, para pesquisar. Vai atrás. Não acredita no que eu falei, não acredita no que está escrito na internet, não acredita no que diz no jornal. Está com dúvida, pesquisa. Lê o texto da PEC, lê o que fala. Hoje é fácil, né? Você tem todo o acesso, tira suas dúvidas. Não se convenceu? Continue indo atrás. Nós temos muita informação que não chega a virar conhecimento de verdade. Então, hoje é mais fácil a gente tirar as dúvidas e chegar num conhecimento melhor. Então, se está com dúvida, né, não fica com essa dúvida. Forma uma convicção séria e pesquisa, porque tem fonte. Digitar PEC 241, PEC 55, você vai achar um monte de coisa no Google. Tá certo. Muito obrigado, professor Fabrício. Obrigado. Tá certo, até mais. Ficamos assim então com o nosso programa da Coluna Direito hoje, com o professor Fabrício. De forma muito esclarecedora, ele trouxe aqui informações que muitas vezes ficam sonegadas do grande público. Esperamos que tenha sido proveitoso para você, porque para nós foi muito. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.